tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu vim aqui te falar que não importa o Egito que você esteja vivendo, não importa o Egito em que você se encontra. Deus, Ele conhece o teu coração, o teu interior, Ele sabe a sua busca pela santificação. Ele sabe o amor que você tem por Ele, Ele sabe a verdade, a lealdade que você tem por Ele. E ele quer te colocar em ambientes e atmosferas aonde sejam puras, limpas, agradáveis. Ele quer. Mas muitas das vezes Deus, ele permite que nós estejamos por um tempo no Egito. Ele permite que nós estejamos por algum momento, por algum instante, por fases, ciclos no Egito. Porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E tudo que Deus permite, tudo que Deus faz tem propósito. Às vezes você está dentro do Egito. Tá difícil, tá dando náuseas, seu estômago tá embrulhando, a atmosfera é como se fosse verde, mas o Senhor está trabalhando. Você quer sair correndo, quer fugir, mas Deus, Ele quer que você saiba, que nós saibamos como Ele é misericordioso, poderoso com todos nós. Às vezes você se encontra no Egito, onde há muita idolatria, muita falta de temor a Deus, há muito pecado, de repente há muita riqueza também. De repente, abundância, há muita abundância de coisas que essa terra julga ser bom. Mas o que vale mesmo é estar no lugar santo. É estar no lugar onde os filhos escolhidos, os servos, os amigos de Deus querem estar, desejam estar e devem estar. Eu quero te dizer que não importa o Egito que você esteja passando. Continue sendo forte. Suporte as náuseas do estômago. Suporte o fedor. Porque o pecado, ele cheira mesmo muito mal. O pecado sobe de uma forma terrível às narinas do Senhor. E o Deus Todo-Poderoso, Ele é muito misericordioso com todos nós, né? Porque nós estamos vivendo dias e momentos aqui na Terra, aqui neste mundo, em que o pecado tem se multiplicado de forma, assim, escandalosamente. Talvez já como Sodoma e Gomorra. E eu tenho certeza que é insuportável para Deus, que Deus, Ele realmente, Ele deseja mesmo acabar e destruir o mais rápido possível essa situação, acabar com toda essa situação. E você tem sentido o que Deus tem sentido com os seres desta terra, os seres humanos, que Ele fez com tanto amor, com tanto carinho. Mas infelizmente, o povo não quer saber dele. O povo tem realmente se entregue como servos, filhos e amigos de Satanás. A palavra de Deus diz para que nós não venhamos jogar joias aos porcos.
Às vezes a gente lê essa passagem, a gente fala dela, mas a gente fala de uma forma superficial, uma forma que, enfim, teórico, né? Tipo, por isso muitas das vezes Deus permite que nós venhamos estar por um momento, por um tempinho, por um tempo no Egito, para que nós venhamos a compreender um pouco mais do que o nosso Senhor passa. Um pouquinho do que o nosso Senhor passa. E suportarmos. Eu queria muito falar aqui tudo que eu venho vivendo desde o momento que eu decidi todas as minhas coisas. Fui pro primeiro camping, voltei. Muitas coisas aconteceram. Deus, ele tem trabalhado muito em mim. São muito aprendizado, testemunhos, mas eu não posso contar ainda tudo, mas eu vou contar. No momento certo, na hora certa. Muitas das vezes nós seremos crucificados, maltratados, desprezados, expulsos por aqueles que muitas das vezes conhecem a palavra de Deus, aqueles que deveriam fazer o oposto. Mas Deus nos envia para o Egito para que lá no Egito, em meio à atmosfera que não é agradável, mas Deus nos manda para lá e nos permite estar por um tempo para ser cuidada, para sermos sustentadas e alimentadas ali no Egito. Tudo que Deus faz tem propósito, e os propósitos do Senhor não se limitam a uma pessoa apenas, a duas pessoas apenas. Os propósitos do Senhor são para muitos. Muitas das vezes nós estamos vivendo dentro dos propósitos, passando, é necessário, mas algumas coisas nós ainda não percebemos, não sabemos, cabe somente a Deus. Muitas outras sim, mas a partir do momento que quando nós formos tirados do Egito, resgatados pelo Senhor do Egito, aí o Senhor nos mostra. E muitas das coisas que nós estamos... Tem um cachorro aqui. E muitas das coisas que nós estamos passando são lutas, porque nós estamos numa verdadeira guerra. Uma verdadeira guerra. E guerra verdadeira mesmo. Uma guerra espiritual em que muitas das vezes nós não podemos falar. Nós precisamos estar calados. Onde muitas das vezes Deus guerreia por nós. E nós devemos estar em silêncio, deixando Ele trabalhar. Tendo paciência, que falta muitas vezes, perseverando, suportando, não desistindo. É difícil. A gente quer sair correndo, jogar tudo pro alto e falar, poxa vida, não dá mais. Cheguei no meu limite, não dá mais, não quero mais, não suporto mais, é somente aqui, não. E a gente quer sair do Egito que Deus está permitindo. Mas é necessário que nós venhamos a esperar mais um pouquinho. Entender os propósitos de Deus não somente para nós. Às vezes é necessário que nós estejamos por mais um pouquinho. Porque os propósitos de Deus, de repente, sejam para outras pessoas. Quando Jesus Cristo veio, quando Yeshua veio, ele veio para os pecadores. Imagina, santo, puro, em meio a tanta coisa, né? Existem coisas que
só quem tem o Espírito Santo, quem conhece o Espírito Santo, que consegue compreender. Em Êxodo, desculpa o barulho, gente, eu estou em um lugar, um ambiente de trabalho. Eu não posso falar o porquê de todas as coisas que aconteceram. E tem muita coisa pra contar, muita coisa pra contar. Quem já me segue dos outros vídeos, sabe o que houve, o que aconteceu já comigo. Enfim. Mas tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e tudo está dentro do propósito de Deus. Eu quero só falar uma coisinha. Não retroceda naquilo que Deus te coloca pra fazer. Não retroceda. Se Deus manda você se desfazer de tudo que você tem e sair para o destino que Ele vai te guiar, para confiar nele, confie nele. Não confie em homens. Não retroceda. Se pessoas chegarem e falarem para você, volta, retrocede, é loucura, é não sei o quê, entenda que o acordar, o deitar, o dormir, o respirar, depende de Deus. Depende do Senhor. E se você retroceder, você vai se arrepender. Se Ele está falando que Ele vai estar contigo, que Ele estará contigo, confia. Eu fiz exatamente o que Deus me mandou, o que Deus queria, o que Deus colocou no meu coração, na minha mente, no meu espírito. E eu retrocedi, eu dei mais ouvidos ao homem, ao ser humano. Eu digo sexo feminino, masculino, eu tô falando ser humano. Eu retrocedi. Eu só vou adiantar um pouquinho. Eu fui e arranjei. Foram muitas propostas de empregos, muitas entrevistas online. E eu tava passando uma guerra aonde eu estava. Eu não posso contar exatamente. Mas qualquer guerra é suportável. Qualquer guerra, qualquer deserto. Mas a partir do momento que aqueles que um dia conheceram ao Senhor e lutam contra Ele, contra a palavra dEle, um dia aqueles que estiveram na presença de Deus, falam de Deus, proíbem que você fale de Deus, proíbem o chamado de Deus, proíbem revelações, proíbem o que é de Deus através de ti, aí é hora de você sair. E de repente você sai e Deus te socorre no Egito. Deus te socorre no deserto. Deus te socorre no meio daqueles que nunca conheceram a Deus. Daqueles que nunca temeram a Deus. Daqueles que nunca nem pegaram uma Bíblia para ler. E eu fui trabalhar demorei para escolher. Quando eu escolhi, ali também eu tenho certeza que fez parte do propósito de Deus para minha vida em muitas coisas. Principalmente para os últimos tempos, para ensinar, porque tudo que Deus faz é para nos ensinar. Ele está sempre nos ensinando, nos fortalecendo, nos munindo, nos enchendo de conhecimento na prática, né? Na prática, Ele está sempre assim, agindo assim conosco. E dentro do lugar onde eu estava trabalhando, alguns dias, não tinha acho que nem 15 dias, como todos os ambientes de trabalho, nós conversamos, enfim, sobre Deus, as coisas de Deus. Uns querem saber, outros não, mas enfim. Pela experiência que eu tenho, que eu trabalhei fora, eu nunca tive nada absolutamente igual ou parecido. E falando das coisas de Deus, conversando junto com colegas de trabalho, enfim. Estava tudo muito bom, um papo muito tranquilo, cada um falando da sua religião, do propósito de suas religiões e as experiências que essas pessoas também não tiveram com o Evangelho, enfim. E o assunto foi porque eu amo meu Deus Todo-Poderoso, meu Pai Eterno. Obviamente, eu vou falar das coisas de Deus dentro e fora de tempo, em qualquer ambiente, em qualquer lugar, em qualquer situação. E mostrei um vídeo daqui do canal, onde eu estou pregando dentro do ônibus.
para um colega de trabalho, ele foi e contou para a gerente pediu para ver, e ali a gente comentou mais, conversou mais, ela me deixou falar mais. Ela tinha falado das experiências dela, aí ela entendeu quais eram, acho que qual era o meu chamado. E quando foi no outro dia que eu cheguei lá, estava o dono e mais a supervisora e não sei quem, e me chamando para conversar, chamaram um por um tal, na minha vez, eu acho que foi a primeira. E me veio com um papel falando que eu estava indo bem na experiência, ela nem sabia como falar aquilo pra mim, que não sei o quê. E me deu um papel, e no papel estava escrito várias proibições. Que eu não poderia usar de revelações, que eu não poderia usar de profecias e que eu não poderia tentar converter os meus colegas de trabalho. Mas tinham muito mais coisas lá escritas que eu não me lembro agora. Estou resumindo. E eu ri, eu assinei, entendi, compreendi. Aí ali eu tive mais amor pelo meu Pai Eterno, mais certeza do meu chamado, mais certeza da minha fé. E que eu estou realmente no caminho certo. E eu ri, foi óbvio, não, pode deixar, e assinei. Ao mesmo tempo, dó, porque como pode as pessoas proibirem do Todo-Poderoso entrar? Proibir o agir de Deus e proibir. É como se estivesse proibindo o próprio Deus. É como se, de repente, Deus, através de uma vida, estivesse mandando bênçãos para aquele lugar, para aquele ambiente, e as pessoas rejeitaram Deus. Só que Jesus Cristo, Yeshua, Hamashia, quando veio à Terra, quando o nosso Pai Eterno enviou ele aqui na Terra, foi para salvar os que se haviam perdido. E para ser bênção. Não aceitaram. Muitos não aceitaram. E ali eu já sabia que não era o meu lugar. Por mais que eu falasse, não, passar, continuar, eu tinha um propósito humanamente falando ali. Ali eu estava tendo certeza mais que absoluta que quando eu desfiz de tudo e fui chamada de louca e tantas coisas aconteceram, porque eu reduzi tudo a uma mochila e fui porque eu tinha que fazer para exercer realmente o que eu tinha que exercer. Ali era a coisa certa a fazer. Nós buscamos tantas coisas neste mundo. Deus, ele nos mostra a verdade. Ele nos faz andar por tantas trilhas, por tantos caminhos, para nos mostrar o que verdadeiramente vale a pena. E a nossa salvação, a nossa vida eterna, o nosso chamado é amar ao próximo como a nós mesmos. Nós confiamos mais no homem do que em Deus. E, enfim, aconteceu isso comigo. Isso só foi um detalhezinho do que houve, tá? Então aqui eu estou sendo acolhida. E eu estava meditando em muitas coisas que passei nos últimos meses. Muitos detalhes, foram muitas coisas mesmo em pouquíssimo tempo. E eu falei, eu tenho que fazer esse vídeo. Qual é o Egito que você tem vivido? Qual Egito você tem se colocado? Você tem clamado ao Senhor para te tirar. De repente ainda não é o momento, mas de repente seja o momento. Seja o momento de sair, de agir. De repente seja o momento de você esperar mais um pouquinho, suportar mais um pouquinho. E compreender um pouquinho também do que Deus passa conosco, do que o Todo-Poderoso, Pai Eterno, o Criador, o nosso Criador, passa com a humanidade. Óbvio, não vai chegar nem um terço do que, não vai saber, mas uma gotinha, tá? Um pinguinho assim, bem pequenininha, talvez você saiba. Eu deixo a palavra em Êxodo, capítulo 2, a partir do versículo 23, que diz: E aconteceu, depois de muitos destes dias, morrendo o rei do Egito, que os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão,
e clamaram, e o seu clamor subiu a Deus por causa de sua servidão. E ouviu Deus o seu gemido, E lembrou-se Deus do seu concerto com Abraão, com Isaque e com Jacó. E atentou Deus para os filhos de Israel, e conheceu-os Deus. Fica tranquilo. Fique tranquila. É só uma fase. É só por um momento, é só por um instante. Suporte. Eu sei que você tem clamado ao Senhor, você tem buscado ao Senhor. E tente olhar sempre com os olhos espirituais. Nós somos fracos, nós somos falhos, nós somos humanos. Mas Deus está no comando de todas as coisas. Se nós amamos a Deus, se nós buscamos a Ele, se nosso propósito é a vida eterna como o nosso Salvador, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que virá, em breve virá, e reinará o único Rei aqui da terra. O único. E nós necessitamos estar preparados para o grande dia e um grande início que irá acontecer rapidamente. Está muito perto, muito breve. Eu quero contar mais coisas, eu não vejo a hora de contar mais e mais do que eu passei. Foram muitos detalhes. Eu acho que eu vou comprar até um caderno e fazer um diário, porque já dá um livro. E dividir aqui. Sossega. Sossega o teu coração, lance sobre Deus toda a tua ansiedade. Persevere, suporte, aguente. Continue buscando ao Senhor, continue ouvindo a voz dele, continue lendo a Bíblia, orando, louvando. Continue. Eu tô com o meu ferro do aparelho aqui, comendo na minha boca, eu tô tentando ficar sorrindo agora, porque o ferro não encosta na boca. Eu tento ficar sem sorrir pra não mostrar os buracos aonde tá pontinha só dos caninos sendo puxadas, né? E tá entortando meus dentes pra cima, porque uso os outros dentes pra puxar. Mas agora o próprio aparelho que me impedia de sorrir está me fazendo sorrir. Pra não machucar minha boca. Enfim. Às vezes aquilo que nos impede de sorrir no momento é o mesmo que vai nos fazer sorrir muito lá na frente. Confia no Senhor. Confia no Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais ele fará. Ele está no controle de todas as coisas. Não cedas. Continue firme. Continue buscando ao Senhor. Continue suportando. Qualquer coisa, coloca um pregador no nariz. Né? Você coloca... Dá um jeitinho, joga um bom arzinho. Eu tô falando isso espiritualmente. Porque quando nós nos santificamos, realmente, o pecado cheira muito mal às nossas narinas. Nós sentimos. Eu não sei você, mas eu tenho sentido. Eu tenho sentido, não é de hoje. E é como se você, de repente, eu posso dizer que algumas situações, por alguns lugares que passamos, em alguns momentos, a impressão que nós temos é que nós estamos dentro do inferno. Às vezes a impressão que nós temos é que nós estamos dentro de uma fossa, um esgoto, uma tubulação de esgoto. É algo que as outras pessoas não sentem, mas nós sentimos. E é muito, muito, muito ruim. É muito perturbador. É muito... Mas a gente precisa discernir, entender, compreender que é necessário, que nós precisamos suportar agora e nós entendermos que nós precisamos melhorar a mais e mais a cada dia, a cada hora, a cada minuto, a cada segundo, os nossos pensamentos, nosso coração, nosso sentimento.
e julgar menos, suportar mais, porque Deus ele vive isso conosco. A humanidade está podre, está cheia de pecado, de imundícia. Imagina o fedor que sobe às narinas de Deus. E ele tem suportado porque ele ainda não destruiu. Ele ainda não destruiu os ímpios. Mas breve virá, Jesus voltará, Yeshua virá e será somente uma chance. Não existirá mais nenhuma. Então, quanto mais nós aprendemos a suportar, entender os propósitos de Deus, os ensinamentos do Senhor e julgar menos, mas entregar o que Deus mandar entregar, entender o nosso chamado, o nosso propósito nesta terra, vai cooperar para a nossa salvação e a salvação de outros. Embora a salvação é individual, ninguém obriga ninguém a nada. A gente não pode obrigar um pecador a largar do pecado, a se limpar da imundícia. A gente não pode, infelizmente a gente não pode. Mas a gente sabe o destino. O destino daquele que não teme ao Senhor, aquele que peca, aquele que se lambuza com a lama, com a fossa, com o esgoto. A gente sabe qual é o destino. É o lago de fogo e enxofre eterno. Infelizmente, nem sempre a gente consegue passar o que Deus quer que nós venhamos passar, mas quando Ele manda a gente falar, a gente tem que falar. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. E compreenda, suporte, persevere, seja forte. Shalom, shalom.